E aí, quinto ano, beleza? Quinto ano, a gente está aqui para o nosso segundo vídeo da aula de geografia de hoje, beleza? Nesse segundo vídeo, eu vou relembrar um pouco do que a gente começou a estudar na aula passada a respeito do Rio São Francisco, certo? No bloco número 3 da apostila de geografia, que se chama O São Francisco, um rio muito importante. A gente viu nesse bloco que o Brasil possui 12% de toda a água disponível para uso humano no planeta. Porém, algumas regiões hoje sofrem com a escassez de água, certo? Então a gente viu que o Brasil ele possui 12% de toda a água disponível para o uso humano, né, do planeta todo, mas algumas regiões elas sofrem com a falta de água. Depois a gente viu o seguinte, o Rio São Francisco, um dos rios mais importantes do nosso país, especialmente para a região Nordeste. Ele foi descoberto no dia 4 de outubro de 1501 pelo navegador Américo Vespúcio. Recebeu esse nome porque nessa data os europeus comemoram o Dia de São Francisco. Então lembre-se, né? O Rio São Francisco ele tem esse nome porque foi para homenagear o São Francisco, né? Que é um santo da religião católica. Beleza? Bom, o Rio São Francisco é o maior rio totalmente brasileiro. Ele é muito importante para duas regiões, para o Nordeste e para o Sudeste. Mas, tio Lucas, por que ele é o maior rio totalmente brasileiro? Porque a sua nascente e a sua foz ficam dentro do Brasil. O Rio São Francisco, a sua nascente está localizada na Serra da Canastra, que fica aqui em Minas Gerais. Então, o Rio São Francisco ele é mineiro, uai. Certo? E as suas águas elas correm em direção ao norte, atravessando os estados de Minas Gerais e da Bahia, depois tomam a direção leste, separam a Bahia e o Pernambuco, seguindo para o mar. O rio é a divisa natural entre Alagoas e Sergipe. Então a nascente do Rio São Francisco fica na região sudeste, na Serra da Cadastra, em Minas Gerais, e a sua foz, né, onde ele deságua, onde ele termina, fica lá na região nordeste, na divisa entre os estados de Alagoas e Sergipe. A foz é o ponto de desaguamento de um rio. Né? Uma hora o rio ele vai acabar. Ou ele vai desaguar em outro rio, ou ele vai desaguar em algum oceano. O Rio São Francisco ele vai terminar no Oceano Atlântico. Então aquela água que ela nasce lá na nascente na Serra da Canastra, ela vai fazer o seu percurso e vai chegar até a sua foz, certo? Até o seu final. E ela vai desaguar lá no Oceano Atlântico, na divisa entre os estados de Alagoas e Sergipe, certo? Bom, o Rio São Francisco ele teve outros nomes também. Primeiro, o Rio dos Currais. Teve esse nome porque os vaqueiros levavam gado para o interior do Nordeste, seguindo o leito dos rios, inclusive o do São Francisco. Assim, às suas margens foram formadas fazendas de gado, pouso para os vaqueiros e mercados de carne e couro, que posteriormente deram origem às vilas e cidades. Por isso, esse rio ficou conhecido como Rio dos Currais. Então, os vaqueiros, eles levavam o gado pelo seu leito. E por conta disso, né, graças ao Rio São Francisco, houve a possibilidade desses vaqueiros começar a povoar suas margens, a fazer vilas, que posteriormente dariam origem às cidades. Então, por isso que ele tem o nome de Rio dos Currais, ok? Além do mais, ele também é chamado de Rio da Unidade Nacional, porque ele passa por 5 estados brasileiros e liga as regiões Nordeste e Sudeste, certo? Então, ele também é chamado de Rio da Unidade Nacional pelo fato de ele passar por 5 estados brasileiros e de ligar a região Sudeste à região Nordeste, certo? E além do mais, o Rio São Francisco, carinhosamente, ele é chamado de Velho Chico, ok? Bom, eu acho que foi só isso, né, que a gente viu na aula passada, quando a gente começou a estudar essa matéria, e eu pedi para vocês fazerem a atividade 1 da apostila. Na atividade 1 da apostila, no mapa a seguir, com o auxílio do seu atlas, faça o que se pede. Letra A. Pinte de azul o percurso do Rio São Francisco. Então vocês iriam pintar de azul, no mapinha que está na página 160,
a nascente, né, desde o momento em que o rio nasce até o momento que ele chega à sua foz. Depois, na letra B, dentro do mapa, escreva a sigla dos estados banhados por ele. Então, dentro desse mapinha da página 160, vocês teriam que escrever a sigla dos estados em que o Rio São Francisco ele passa. E na letra C, escreva abaixo o nome dos estados banhados pelo Rio São Francisco. Os estados que são banhados pelo Rio São Francisco é Minas Gerais, Bahia, Alagoas, Sergipe e Pernambuco, ok? Na letra D, circule e identifique o local de sua nascente. Então vocês teriam que circular e identificar qual que é o local da nascente do Rio São Francisco. Lembra-se, ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. E na letra E, circule e identifique o local de sua foz, ou seja, aonde ele termina, né, onde ele deságua. Que fiquem, vocês circulariam ali a divisa entre Sergipe e Alagoas, porque a sua foz está entre Alagoas e Sergipe, no Oceano Atlântico, ok? Na número 2, na página 161, o Rio São Francisco também é chamado por mais dois nomes, Rio da Unidade Nacional e Rio dos Currais. Por quê? Rio da Unidade Nacional, pelo fato de passar por 5 estados brasileiros e ligar as regiões Nordeste e Sudeste, ok? E Rio dos Currais, por servir de trilha para o gado. As suas margens foram construídas fazendas, pousos para vaqueiros e mercados, que posteriormente deram origem a vilas e cidades. Beleza, pessoal? Então esse vídeo é só para recapitular o que a gente já viu na aula passada e corrigir os exercícios dela também. Certinho, pessoal? Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!